6 meses atrás, o BTG Synergy nasceu com a ambição de entregar retorno absoluto em ações. Hoje, o resultado fala por si só. Performance acima dos benchmarks e patrimônio que já ultrapassa 1,8 bilhão de reais. Mas qual é o segredo por trás desse desempenho? E até onde essa estratégia pode chegar? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BTG Asset Talks. Eu sou Maria Fernanda Violatti e hoje vamos falar sobre a família Synergy, seus diferenciais e a visão de futuro dessa estratégia. Para isso, eu recebo aqui William Dominici e Lucas Cachapuz, que são líderes dos fundos BTG Synergy da estratégia de renda variável. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mafê. Muito obrigada pela presença. William, vamos começar falando um pouquinho da sua carreira e história profissional. Conta um pouco como que foi sua trajetória até aqui. Meu nome é William Dominici. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, né, de estar falando com você. Eu comecei a carreira na Pollux Capital, uma asset do Paulo Lemann, junto com o Rodrigo Fonseca na época, então uma asset muito mais focada em análise fundamentalista, muito research, né? Então acho que ali eu desenvolvi um pouco esse conhecimento, esse know-how. Fundei a Vertra Capital junto com o Rodrigo, né, lá atrás, e depois eu fui chamado para ser um dos gestores da SPX, junto com o Leonardo Linhares, né, no time de gestão dele. Vim a ser sócio da SPX, né, depois de um tempo. E acho que foi um aprendizado muito grande ali, né? Acho que o Léo é uma referência de mercado. E, posteriormente, eu fui convidado, né, tanto pelo BTG quanto pelo Rubens e o André Caldas para fazer a fundação da Clave Capital, que era uma asset multi-estratégia, e eu era um dos responsáveis pela área de bolsa junto com o André Caldas, né? Então, essa foi a minha trajetória até aqui. Depois, no final de 24, a Clave foi 100% incorporada pelo BTG, e aí, nessa rediscussão aqui de carreira, né, acho que era um ponto importante voltar para o Rio de Janeiro ali, era um ponto que eu queria fazer. Eu conversei com o Lucas, a gente se conhece há 20 anos, tem uma complementariedade muito grande aqui, e a gente decidiu botar de pé uma franquia, né? Sempre foi uma vontade a gente trabalhar juntos, tentamos inúmeras vezes no passado, e aí surgiu essa oportunidade. O Lucas também estava num momento de vida muito específico, e aí eu acho que o BTG se mostrou, né, sendo, dentre outras oportunidades que a gente teve, se mostrou sendo o melhor lugar para a gente estabelecer aqui essa franquia do Synergy. Muito bom. Cachapuz, agora conta um pouquinho também da sua trajetória, da sua experiência no mercado e até como que toda essa bagagem que vocês têm se conecta hoje no Synergy. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, bater esse papo, falar um pouco sobre as estratégias, sobre o nosso histórico. Então, como o William falou, né, a gente entrou no mercado no mesmo período, ali em 2007, e seguimos trajetórias diferentes, né, sempre com essa vontade de um dia criar uma franquia. Eu comecei em 2007 na JGP, né, na mesa ali com o André, com os principais sócios, tá? Ao longo do tempo me desenvolvi, comecei a tomar risco ali perto de 2012, 2013. Ao longo do tempo, fui me especializando em fazer gestão, né, de renda variável e multimercado, e em 2020 eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores ali da Genoa Capital, né, uma asset independente com outros ex-executivos do Itaú, né, que tinha um fundo super renomado, né, o Itaú Red Plus, e foi muito importante assim, para a minha carreira, essa mudança, né, essa transição, ter transitado entre duas casas super relevantes no mercado. E depois de quase 18 anos de mercado, acho que era o momento da minha carreira, da minha vida, tanto de voltar para o Rio, quanto amadurecimento profissional para criar uma franquia, né? Então, eu e o William, a gente uniu esforços no final do ano passado, início desse ano, para estarmos aqui no BTG. Muitos investidores sempre perguntam o que motivou vocês a estarem no BTG e quais são os grandes diferenciais aqui do BTG que trouxeram vocês para o banco.
Acho que, de maneira geral, né, obviamente foram vários fatores, né, mas que a gente acredita, assim, é que, acho que a partnership que foi criada aqui no banco, ela é muito poderosa, né, eu acho que o BTG vai ser a maior criação de riqueza do Brasil dos próximos 10 anos, assim, dado a ambição empresarial que o banco tem, as oportunidades de investimento que a gente está vendo, a consolidação do BTG como franquia. Então acho que é um instrumento muito poderoso de atração de talentos e vai ser cada vez mais, a gente acredita, tem visto isso na prática. É, acho que né, eu fui 4 anos sócio do Rubens Henriques na Clave, e o Rubens ter vindo para ser CEO da Asset e ter iniciado essa reestruturação, que a gente acredita que tem um potencial gigantesco aqui, né, de você melhorar o que já tinha, né, porque, obviamente, né, tinham produtos muito bons, e trazer novos gestores de excelência, né, buscar montar produtos de excelência é o que motivou também a gente aqui, porque a Asset ela veio passando por algumas fases no tempo, e acho que agora você tem uma oportunidade de ganhar market share muito grande aqui, né, de oferecer esses novos produtos, e a atração de pessoas vai ser muito grande, assim, porque as assets independentes elas estão passando por uma dificuldade um pouco maior, né, tanto na parte de multimercado, quanto na parte de ações, dentre outros, e hoje o BTG ele te oferece tanto a estrutura quanto essa questão do alinhamento, de você estar exposto não só ao business de assets, mas ao business do banco como um todo, tá? E aí o terceiro ponto é toda essa sinergia que o BTG traz, né? Então, é você conseguir juntar todo o ecossistema que o BTG construiu no tempo de conhecimento macro, político, corporativo, a aproximação com as companhias, não só no Brasil, né, como em outros países, né, escritórios na América Latina inteira, economistas, analistas, etc., e cria um ambiente de ideias, né, de troca de ideias, que nos permite originar oportunidades de investimento para os nossos clientes, que na nossa visão é única no Brasil. Então, o foco 1, 2 e 3 foi a nossa capacidade de performar, porque a gente acredita que se a gente melhorar a nossa capacidade de performar, a questão do crescimento, do sucesso do produto, ele vem com o tempo. Então, mais do que o deal inicial, etc., é melhorar a nossa capacidade de performance. Acho que o BTG ofereceu tudo isso para a gente iniciar a nossa franquia aqui. E se vocês pudessem resumir, talvez em poucas palavras, como que vocês descrevem essa cultura e os valores que vocês acreditam justamente para influenciar na criação da franquia do Synergy? Eu acho que aqui a gente, de alguma forma, a gente tenta trazer toda essa bagagem que a gente tem de asset independente e trazer aqui para dentro do banco, né? Então, não é normal você ter um alinhamento tanto na sociedade do banco, quanto no nosso caso, quanto a gente tem uma parcela muito relevante do nosso patrimônio nos fundos, né? Então, a gente traz aqui um pouco dessa cultura, né? Na verdade, bastante dessa cultura de asset independente, aqui para dentro da nossa franquia, né, dentro da Asset. Então, os produtos são muito focados em preservação de capital, tem o dinheiro, né, da partnership, tem o nosso dinheiro, então é uma cultura muito forte que a gente desenvolveu ao longo de anos. Os produtos que a gente tem aqui, que a gente vai falar, são produtos que a gente já faz gestão há muito tempo, né? Então, a gente vê muito mais isso aqui no final como uma continuação desses valores, desse processo de investimento que a gente já tem aí há quase 20 anos, do que uma nova estratégia, né? Isso aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente faria em outros lugares da mesma forma. A gente realmente acha que é o melhor modelo, né? Os melhores produtos, o que a gente realmente acredita e onde a gente põe o nosso dinheiro. E falando especificamente da família Synergy, quais são os 3 principais diferenciais em relação aos fundos da indústria e o que faz o Synergy se destacar tanto no mercado? Então, hoje nós temos 3 produtos, tá? Um Equity Hedge, um Long Bias e um Long Only. Tá? Os fundos são paramétricos, então as melhores ideias estão nos 3 produtos, só que cada um tem um nível de risco diferente. Depende do apetite de risco do cliente, do investidor, do alocador. Então, basicamente, hoje
os grandes diferenciais que a gente vê, o primeiro diferencial é uma coisa que a gente não tinha, né, que a gente está tendo agora, que é o acesso que o BTG dá para a gente. Então, o diferencial de originação, de estrutura, de todo esse ecossistema que a gente tem dentro da Asset, que gera um valor muito grande, né? Isso era uma hipótese, né? Quando a gente fechou, era uma hipótese e tem se provado muito verdade, tá? Então isso é um grande diferencial, tá? As pessoas, eu acho que não tem muita ideia de quanto isso pode gerar de valor. No final, acho que a cota deveria refletir ao longo do tempo essa sinergia, essa geração de valor que a gente tem dentro da Asset, tá? O segundo ponto, que eu acho que a gente se diferenciou ao longo de vários anos, foi olhar o mercado internacional. Então, a gente tem uma diversificação no portfólio relevante, né? A gente acha que o Brasil acabou ficando, né, um mercado muito pequeno, que eventualmente você pode passar longos períodos sem uma oportunidade, enquanto o mundo está acontecendo assim muitas coisas, né? Muitas coisas relevantes, muitas coisas que, se você implementar um processo disciplinado de análise, de implementação, de gerenciamento de risco, tem muita geração de valor. Então, acho que a gente construiu ao longo de 15 anos, né, um track record relativamente diversificado entre regiões, e isso é um diferencial. A gente já faz isso há muito tempo e a gente continua fazendo isso aqui no Synergy, tá? Então, se o Brasil for a melhor oportunidade, né, e a gente vai falar um pouco de cenário, a gente acha que tem uma grande oportunidade no Brasil, a gente vai estar mais alocado no Brasil. Se a gente acha que o Brasil tem menos assimetria, tem mais riscos, a gente vai estar menos alocado em Brasil, vamos ter mais investimentos na América Latina, nos Estados Unidos, Europa. Então essa flexibilidade, eu acho que ao longo do tempo gera muito valor, tá? Então, tem esses dois pontos do BTG, da diversificação. O terceiro ponto que é muito importante, acho que é essa disciplina e controle de risco, né, na execução. Então, a gente sabe que se você tem uma perda muito relevante, a gente passa por eventos não normais, né? Eventos Black Swans, que a gente chama, ao longo do tempo, né? A gente viveu crise 2008, Covid, teve greve de caminhoneiros, assim, mercado emergente é constantemente, né, colocado à prova de crises políticas, econômicas. Então, você ter um portfólio relativamente equilibrado, com os hedges feitos da forma correta e com controle de risco robusto, isso gera muito valor ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe que quando o cliente, se você perder 30%, 20%, né, tiver um drawdown muito grande, o cliente ele vai embora, ele não quer saber mais de você. Então, se você tiver um acordo, né, você vender e você entregar o que você está vendendo, fala assim, ó, esse produto, se tiver um evento de cauda relevante, eu vou perder 5%, nesse eu vou perder 10%, nesse eu vou perder 15%. Isso tiver claro, né, entender o risco-retorno que cada um está investindo em cada produto, essa conversa franca é importante, esse controle é importante para você não ter nenhuma surpresa ao longo do caminho e você conseguir construir com o cliente uma relação de longo prazo e uma performance muito boa de longo prazo também. Então, isso é um pouco assim, eu acho que do diferencial do que a gente tem em mente e a gente aplica aqui no Synergy. Uma relação de confiança, né? É que eu acho que só adicionando um ponto, é que aqui o alinhamento de interesse ele é muito relevante, né? Então, a partnership do banco, ela iniciou com seed money nos nossos fundos de cerca de R$1 bilhão, e mais o nosso dinheiro, né, que a gente, nosso próprio capital, que a gente aplica quase 100% nos fundos. Então, você preservar capital no Brasil, ele tem uma importância muito grande, porque o Brasil ele é um país de juros altos por questões estruturais. Então, você carregar esses juros no tempo, adicionando alfa em cima disso, você compõe capital de maneira muito relevante no longo prazo, né? Então, você evitar perdas termina sendo extremamente relevante, ainda mais em países como o Brasil, América Latina, etc., que Black Swans acontecem e mudanças políticas ocorrem com frequência, juros saem de 2 para 15, termina mudando muito o seu cenário de maneira relevante, né? Então, se preocupar com risco, a gente acha que é um diferencial importante. E você comentou, Cachapuz, que inclusive não dá só para olhar para o Brasil. E justamente falando um pouco, né, da estratégia do fundo, queria entrar aqui agora para entender mais detalhes em relação à composição dos portfólios, dos fundos, e como que funciona essa combinação, né, da bolsa local, da bolsa internacional, de uso de derivativos, hedge, como é que é isso efetivamente na prática, o portfólio dos fundos? Tá, eu acho que a gente tem
A gente já olha o mercado internacional há muito tempo, né? Então, hoje o nosso universo de cobertura é bem diversificado entre Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa. Quando você faz um screening, né, uma seleção de ativos para investir, o Brasil, ativos que geram um retorno relevante acima do custo de capital por muito tempo, é muito pouco esse universo, né? Então a gente tenta selecionar boas empresas de setores que a gente acha que a gente pode ter um conhecimento profundo e dado essas empresas, a gente olha não só o micro, né, entende bem no detalhe cada investment case, como a gente olha também o macro, né? Então a gente trabalhou em várias casas de macro, hoje aqui no banco a gente tem acesso, né, a um time super robusto de economistas que também fazem, né, dão esse background para a gente, colaboram na construção do cenário. Então, para cada região, a gente tem um processo de análise macroeconômica para a construção do portfólio, vamos para o micro, olha a empresa no detalhe, entende o case ao longo do tempo, a gente não acha que a gente vai entender um case do dia para a noite, para você, assim como para você compor retorno, para você ter um desafio na vida, né? Fazer uma prova, um esporte, você precisa compor conhecimento ao longo do tempo em determinadas empresas e eu acho que a gente adquiriu ao longo de muitos anos conhecimento em várias empresas. Então a gente tem um mandato que a gente combina, né, uma análise macro de região, que é muito importante principalmente para o mercado emergente, análise micro, né, que a gente tem um processo de investimento bem detalhado, e o terceiro ponto é a implementação, né? Como é que isso se encaixa no portfólio, para quanto vai o risco do portfólio, você tem um hedge óbvio, não tem, quanto que a gente tem que limitar o tamanho da posição, não é só o retorno, você tem que entender o risco também, não só o risco operacional, mas o risco de mercado, porque a forma com que a gente entrega performance para o cliente, o comportamento da cota importa muito, né? Então, esse terceiro ponto também a gente leva bastante em consideração. Então, o portfólio ele é construído muito em cima dessas três lacunas, né, que a gente chama macro, micro e essa implementação. Ainda na estratégia dos fundos, acho que é interessante a gente falar que tem o fundo Equity Hedge, tem o Long Bias e o Long Only. E aqui, como que eles se complementam? E conta um pouquinho da estratégia de cada um deles para a gente, William. Tá. O Equity Hedge ele é um produto long short neutro, ele busca sempre gerar valor a partir do alfa das posições, né? Então a gente tenta sempre neutralizar as posições. Ele busca CDI mais 5 para o cliente, né, com uma vol de 5, um Sharpe ali de 1, buscando uma relação de risco-retorno boa para aquele investidor que ele quer ter alguma exposição à bolsa, mas não quer estar exposto àquele risco de beta de mercado, onde a bolsa balança mais, né? Então, aquele adicional ao CDI que eu comentei há um tempo atrás. O Long Bias ele já tem uma exposição maior, cerca de 60% comprado na média, né, mais ou menos. Então, ele tem uma exposição de mercado e ali é um fundo mais solto, com benchmark de uma B, né, mais inflação, e a gente busca dar benchmark mais 10% para o cliente com um controle de drawdown, controle de volatilidade, para você não ter uma exposição de perda relevante no tempo, né? Já o Long Only, ele é um produto que busca superar o Ibovespa, então ele tem o Ibovespa, ele não é agnóstico ao índice, ele olha o índice para superá-lo, e ali a gente está sempre buscando um Ibovespa mais 10, entre 5 e 10 para o cliente, também, de novo, com um drawdown controlado em relação ao índice. Então a gente tem muito na cabeça essa mensuração do risco em relação aos nossos benchmarks, e cada produto se adapta para um tipo de cliente, né? Então, ele vai crescendo em exposição à bolsa, saindo do Equity Hedge com uma menor exposição, indo até o Long Only com uma maior exposição. William, então, para aquele investidor que tem um pouco mais de apetite ao risco, ele pode ter uma exposição um pouco maior do Long Only na sua carteira, né? Muito bom. Bom, o Synergy ele conseguiu entregar resultados acima dos benchmarks logo no início, né, da sua vida. O que vocês acreditam que mais pesou para essa performance tão sólida num período de tempo tão pequeno? Eu acho que foi um processo de continuidade, né? Assim, eu acho que os produtos eles foram desenhados justamente com que a gente já faz, né? Um processo muito testado ao longo do tempo, um controle de risco e um conhecimento que já vem de muito tempo. Então, basicamente, eu acho que é uma continuidade. Acho que foi um período relativamente difícil, né? A gente começou o fundo 2 dias antes do Deliberation Day do Trump, lá do
do cartaz, né, das tarifas, então tiveram grandes drawdowns no mercado, né, o S&P chegou a cair 15%, a Bolsa da Europa mais de 15%, a Bolsa do Brasil chegou a cair 10%, então acho que os fundos se comportaram bem, acho que a proposta aqui é justamente essa, você defender essas quedas principalmente, e quando o mercado estiver bom, a gente tenta surfar, né, as altas da melhor forma possível, mas sempre também muito com esse foco de proteção. Então acho que a gente conseguiu proteger, conseguiu achar boas oportunidades de investimento, empresas que a gente gosta, né, que a gente consegue, já tem um acompanhamento de muitos anos, e acho que a gente está super feliz com o resultado mesmo, né, principalmente com o risco-retorno que a gente entregou, com essa out-performance que a gente deu para os benchmarks. Então, acho que muito do que a gente já fez aí ao longo da nossa vida. E estando aqui com 2 grandes gestores, não dá para deixar de perguntar a clássica, né? Qual que é a visão de vocês em relação ao cenário macro? E depois tem várias outras perguntas que eu quero entender também um pouquinho daqui para frente. A gente vai falar ainda sobre as empresas, o que está no radar de vocês, mas eu queria entender o momento atual. Como que vocês enxergam o cenário e, principalmente também, olhando para frente, talvez como é que está o cenário de renda variável no Brasil? Vou falar um pouco aqui do macro, vou deixar o William falar um pouco das empresas, mas a gente está super construtivo, tá? A gente tem aumentado parcela de risco no Brasil. Acho que tem alguns fatores, né? Vamos lá por partes. Primeiro fator, a gente vive uma dinâmica muito benigna no mundo para mercados emergentes, tá? Então, o Trump ele tem feito algumas políticas que tem feito com que a demanda por dólar, né, por ativos em dólar, tem diminuído, né, a exposição e tem sobrado algum dinheiro assim, para mercados emergentes, tá? E esse dinheiro é muito relevante para mercados emergentes e muito pouco relevante para os Estados Unidos, tá? Então, é um ambiente que você tem uma inflação que vem convergindo para a meta, você vê uma desaceleração econômica tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, economia da China mais fraca na margem também, mas nada, a gente chama de soft landing, né? É uma desaceleração suave, um pouso suave e não a gente não vê um cenário de recessão no mundo que seria ruim para mercados emergentes. Então é um cenário de dólar fraco, dos bancos centrais de países envolvidos cortando juros, né? E com essa dinâmica de fluxo favorável para mercado emergente. Então você tem um pano de fundo global bem favorável, né, para Brasil e países da América Latina em geral. O segundo ponto, eu acho que é específico do Brasil, a gente está em pico de juros, né? A gente deve ter uma queda de juros esse ano, início do ano que vem, provavelmente, e isso historicamente é muito bom para ativo de risco, tá? Então, a gente hoje tem um prêmio de risco na NTNB, no juro real do Brasil, muito alto, né? Quando você olha esse juro real na América Latina, o Chile tem 2% de juro real, o Peru tem 3, 4% de juro real, México 4,5%, Colômbia 5,5%. Então, o Brasil hoje tem 7,5%, 8%. A gente tem um juro real mais perto da Argentina do que todos os outros países da América Latina. Assim. E a gente acha que tem motivos, parte, né? Eu acho que tem algum motivo fundamental, mas esse nível é muito por motivos técnicos, na nossa opinião. Né? Então, você está tendo uma antecipação de emissão de juro por conta de ser um ano antes do ano eleitoral, então sempre tem essa antecipação do governo, né, na emissão de título, acaba pressionando a curva, né, de juros, e você está tendo uma antecipação de emissão privada por conta do fim da isenção de alguns títulos. Então, você misturou uma antecipação, né, uma oferta muito grande do governo, quanto, né, de empresas privadas que tem pressionado muito essa curva de juros. E hoje, depois de muito tempo, a gente vê, né, a gente olha há 20 anos isso, o Equity Risk Premium do Brasil, ele é positivo a um prêmio de risco muito alto, né? Então, você tem uma simetria muito grande, né? Você ganha 10%, 12% de juro real em empresas super defensivas que passam a inflação, que a gente acha que são muito pouco sensíveis a cenário, a economia em si, é uma simetria muito grande, tá? Então, a gente tem aumentado as posições no Brasil em duration, seja via renda variável, seja via uma NTNB mais longa. Então a gente tem adicionado risco, tá?
as pessoas sempre falam, pô, mas eu tenho 15% de juros, eu ganho 1,30 né, por mês, mas assim, você não vai ganhar isso para sempre, né? Se você ganhar isso para sempre, tem alguma coisa errada, né? Então a gente acha que tem um risco de reinvestimento daqui a 2 anos muito grande, tá? Tem uma liquidez empossada de 2 trilhões de reais, né, que no fim pressiona essa taxa de juros também. E esse negócio com o país dando minimamente certo, você controlando minimamente o fiscal, tendo um juro de equilíbrio neutro um pouco ali mais perto de 4%, você consegue ter uma trajetória favorável e você consegue ter juros mais decentes, e a gente vê uma simetria muito grande hoje no Brasil. Então nosso trabalho aqui eu acho que é se antecipar a esses movimentos. Acho que eleição é uma coisa complicada de falar sempre, mas a gente acha que vai ser uma eleição disputada como todas são, né? E hoje toda essa melhora, né, que a gente viu aí nos últimos meses da Bolsa, do câmbio, a gente acha que é explicado 100% por um movimento global, né? Então a gente acha que precifica muito pouco de uma eleição 50-50, né? E, enfim, estamos super construtivos, adicionando risco, recomendando para a maioria das pessoas adicionarem renda variável, tá com prêmio de risco grande. Essa andada não foi específica de Brasil, foi global, e a gente tem estado bem construtivo com renda variável e com ativo de risco no Brasil. O momento, então, é oportuno. Um ponto que a gente também adiciona é sempre a participação do investidor nacional, né, da poupança doméstica em bolsa está muito perto dos lows dos últimos, acho, quando você tem dado 15 anos, né? Então, obviamente, a gente sempre fala que teve um pêndulo lá quando os juros foi para 2%, de uma alocação excessiva em bolsa. Esse pêndulo agora está do outro lado, que é uma alocação excessiva em renda fixa com duration curta, né? Então, o investidor está anestesiado com esse CDI alto e está tomando um risco de reinvestimento, como o Lucas falou. Em paralelo, teve toda essa questão do fluxo, né? Porque sempre o investidor estrangeiro que setou ali o piso de onde ele começava a tomar o risco de Brasil, né? Porque tinha o famoso carry trade, né? Quando os juros começavam a ficar muito alto, ele começava a internar dinheiro aqui, e isso não estava acontecendo porque estava tendo um investimento muito grande nos Estados Unidos, né, nessa tese de inteligência artificial principalmente. Isso começa a mudar, então a gente já começa a ver o fluxo do estrangeiro vindo para a Bolsa no Brasil, e a gente já começa a ver o investidor doméstico aumentando um pouco a participação em Bolsa, muito, muito no início ainda, né? Então a gente acredita que essa noção, né, de que a Bolsa estava barata, etc., nos últimos 4 anos, pela primeira vez a gente está vendo agora, né, nesse período, o trigger, né, para isso reprecificar, que o fluxo vindo para investir nesses ativos que estão dando um retorno real muito grande com uma duration alta, né? Isso é raro de ver na carreira, né? Então a gente tem aumentado e assumido mais risco nessas posições, né? Agora, a curiosidade de todo mundo que está aqui acompanhando o que está no radar de vocês em relação às empresas e talvez as ideias também aqui, um pouco o que está, né? O que vocês estão pensando em relação a visão como um todo, e também o que vocês recomendam para os investidores? Hoje, por exemplo, né, dentro dessa linha de retorno real muito alto no Brasil, e você tem prêmio sobre esse retorno, né? Então o prêmio de risco sobre esse retorno real elevado nas empresas está muito alto, né? Então você tem um exemplo, por exemplo, uma posição relevante nossa que foi a Eletrobras. Se a gente assumir um preço de energia, né, dado que a Eletrobras vai ser uma das empresas que vai mais ficar descontratada em termos de venda de energia, então ela fica muito sujeita ao mercado à vista de energia, né? Então, se o preço da energia começa a subir no Brasil, e é uma visão que a gente tem, que o preço da energia ele vai subir no mundo inteiro, ela começa a capturar isso como ganho, tá? Se a gente colocasse na conta o menor preço de energia possível para a Eletrobras, o retorno real dela nas nossas contas estava dando cerca de 11% real. Então, com uma duration razoável. Então, 11% real num ativo que vai vender energia,
a gente fala, né? A gente termina brincando lá, fala, cara, independente se o governo A, B, C, D ganhar, ela vai continuar vendendo energia, o preço de energia vai subir de qualquer jeito, né? Então, a gente tem buscado essas empresas de retorno real, que você, independente de cenário macro, político, econômico, o fundamento dela nos permite capturar esse retorno, né? Outro exemplo também, né? A gente gosta bastante de investir no setor de financials no Brasil, e um case aqui que junta, né, que exemplifica essa questão da sinergia com o banco. O banco fez um trabalho muito grande nesse produto novo de crédito consignado privado, né? De estudar o produto, ver o tamanho da oportunidade, como que tem sido a dinâmica desse produto no mercado, né? Etc. Então, todos os nossos economistas aqui fazem os cenários do tamanho, do impacto desse produto. E aí a gente traz isso para o nosso time, mergulha ali na análise, e o player, né, que a gente acredita que mais vai se beneficiar de um crescimento desse produto é o Banco Inter. Porque o Banco Inter ele sempre teve um passivo muito bom, então ele atraía depósito, atraía cliente, mas o crescimento do ativo sempre foi muito ponderado. E com razão, né? Dar crédito no Brasil é sempre perigoso, etc. e tal. Então o management sempre foi muito razoável ali na tomada de risco de crédito. Com um produto que é colateralizado, né, como o crédito consignado privado, você está tendo a oportunidade de gerar valor no seu ativo e remunerar o seu passivo com um spread de retorno que a gente acredita que pode ser muito alto. Então, quando você coloca essas novas iniciativas, né, que o banco está tendo na conta, né, que o Banco Inter está tendo, a gente acredita que o lucro pode crescer de maneira muito expressiva nos próximos 3 anos. Então, é uma posição que a gente investe quase desde o início do fundo, carrega e a gente acredita que tem um potencial de retorno muito grande aqui, com opcionalidades ainda para ser ainda maior, né? Dei 2 exemplos aqui de Brasil, né? E olhando para o cenário global, alguma recomendação, Caixa Plus? Então, acho que tem muita oportunidade, assim, em América Latina, em Estados Unidos, a gente continua super construtivo, assim, com várias teses, né? Você, às vezes, fica um pouco mais preocupado com, o mercado já andou muito, enfim, pode ter uma bolha aqui. Você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita oportunidade no final. O mercado é muito amplo, né? Muito grande, né? Então, você consegue fazer hedge, se proteger. Mas falando de empresas especificamente, a Argentina tem sofrido bastante recentemente por conta de volatilidade política, né? E macroeconômica também. O Banco Central tem tido alguma dificuldade, né? Está tendo que vender parte da reserva, está tendo auxílio dos Estados Unidos com linha de crédito em dólar. Mas tem empresa assim que é exportadora, né? No final, importa pouco a dinâmica política e econômica do país, que tem sofrido, né? Em especial a empresa de petróleo à vista. É uma empresa que já negocia abaixo de 3 vezes EBITDA, uma empresa que vai crescer produção, vai quase triplicar a produção nos próximos anos por conta de um investimento. Inclusive o banco foi um dos financiadores desse investimento, que é uma infraestrutura para você escoar petróleo de Vaca Muerta, né, para o porto. E as empresas, né, os consórcios que operam esse poço, eles vão aumentar a produção de forma significativa, né? Então, hoje a gente faz a conta de retorno dessas empresas, meio que a empresa viveu aí nos últimos 5 anos, ela multiplicou a EBITDA dela, né, por 10, e em um cenário econômico super adverso. A gente acha que essa dinâmica operacional continua, então a gente acha que tem um retorno muito atrativo lá na Argentina, especial para Vista, tá? Dado isso, tem agora, provavelmente nas próximas semanas, você vai ter uma eleição legislativa, né, que deve causar volatilidade. Mas a gente tem aproveitado essas quedas para aumentar a exposição, principalmente nessas empresas, pouca exposição política e econômica, tá? No mercado americano, a gente gosta bastante da tese de infraestrutura, tá? Em data centers e algumas empresas, né, expostas a preço de energia. Então a gente tem 2 empresas geradoras nos Estados Unidos, que a gente acha que vai se beneficiar do aumento de preço de energia nos Estados Unidos, que tem uma parcela muito descontratada, assim como a Eletrobras, que o William falou. A tese é muito parecida desse aumento de demanda, e
E a gente está vendo uma demanda por dado, né, por computação muito forte, né? Então, todas essas empresas que oferecem tanto base de dados ou infraestrutura em nuvem, a gente viu no trimestre passado um ponto de inflexão muito relevante para crescimento. Então, eram empresas que já cresciam muito, já são muito grandes, né? Receitas da Azure, né? Que é o cloud da Microsoft, a AWS, que é o cloud da Amazon, e do Google Cloud, que é o cloud do Google. Essas empresas elas já estão com receitas relevantes e a gente está vendo uma aceleração de receita, tá? Por demanda de inferência de AI, por treinamento de algumas empresas de AI. Então, a gente acha que o uso, né, a gente vê a aplicação tanto na nossa área quanto no banco, que a gente está muito no começo, né, num processo muito inicial de aplicação de AI nas atividades rotinas, seja em empresas, no nosso dia a dia. Então é uma demanda que a gente acha que está muito no começo, a gente acha que tem um valuation ainda atrativo em algumas empresas lá fora. Muito bom, William, Cachapuz, eu queria agradecer a presença de vocês e também obrigada por toda a troca e conteúdo enriquecedor que a gente teve aqui e também parabenizá-los, né, pelos 6 meses de fundos e pelos resultados tão impressionantes. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, Mafê. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. E para continuar acompanhando os nossos conteúdos, siga o canal da BTG Asset no YouTube e também no Spotify. Até a próxima!